brevemente agora para detalhar todas as fases necessárias para que a campanha de Casas de Paz numa igreja atinja o seu maior êxito possível. Lembre-se de que essa ferramenta nasceu aqui na comunidade cristã de Ribeirão Preto e que nós temos assessorado inúmeras igrejas com os mais diferentes perfis já há vários anos. Isso nos dá uma experiência no assunto e que nós queremos passar para você. De uma forma geral, especialmente numa igreja que nunca trabalhou com Casas de Paz, nós recomendamos que o processo comece no mínimo 2 meses antes da campanha propriamente dita. O segredo da estratégia é a simplicidade, mas isso não quer dizer que não haja etapas a cumprir, e a primeira delas é a da motivação do rebanho e da organização básica de tudo. Eu quero detalhar isso para você. Vamos começar pelo fomento da expectativa na igreja. Sem criar motivação no rebanho, os resultados podem ser ínfimos, até frustrantes. Alguns pastores gostam da ideia das casas de paz e se apressam em lançá-la aos seus rebanhos, assim como que por decreto, sem um trabalho prévio. Definitivamente isso não funciona. Para cumprir uma estratégia como essa, o povo precisa estar entusiasmado a fazê-lo. Por isso, antes de deflagrar a campanha, a liderança precisa gastar algumas semanas trabalhando a expectativa da igreja, através de ministrações que enfatizem temas como a carência das pessoas sem Deus, a compaixão pelos que sofrem, o poder de transformação do Evangelho, a alegria de nós sermos usados por Deus na transformação de vidas e assim por diante. O ideal é que num período entre 1 e 2 meses se fale insistentemente sobre o chamado da igreja para ganhar almas e manifestar o reino. Essas ministrações em sequência, elas devem acontecer tanto de púlpito quanto nas células, semana após semana, saturando o rebanho com a expectativa de uma grande colheita. No material que nós estamos disponibilizando, há inclusive vários esboços de ministrações que podem ser usados nessa fase. Mas qualquer pastor, ungido de Deus, pode abrir a sua Bíblia e preparar conteúdo para alimentar a sua igreja com o apelo do chamado. O mais importante é que a liderança, especialmente o pastor principal da igreja, tomem esse tempo que antecede o movimento propriamente dito para ministrarem enfaticamente sobre a responsabilidade e, em especial, sobre o privilégio de se ganhar vidas para Cristo. O combustível do entusiasmo vai ser sempre mais poderoso do que simplesmente adotar uma estratégia e jogá-la como um fardo sobre os discípulos. Portanto, gaste tempo enchendo-se e abastecendo o seu povo com compaixão e fé. Outra ação importante nesse período de pré-campanha é a organização das duplas de semeadores da paz. É assim que nós os chamamos. Veja bem, para nós é uma regra rígida, inegociável, que as casas de paz sejam dirigidas sempre por uma dupla de crentes, e essas duplas devem ser definidas no mínimo 45 dias antes do dia D. Mais para frente eu vou explicar, mas o dia D é a data onde as reuniões de todas as casas de paz devem começar. É preciso definir as duplas com a maior antecedência para que elas tenham tempo de orar juntas e buscar contatos com não crentes que venham a abrir as portas de seus lares para Cristo. Nunca ninguém deve ser enviado só e nem dirigir sozinho qualquer reunião. Esse foi um critério estabelecido por Jesus e é um princípio do reino de Deus. Nós devemos nos lembrar de que um processo de conquista de vidas e territórios como o das casas de paz envolve muita batalha espiritual, e numa batalha estar só é um grande risco. Como gerenciar a organização das duplas? Bom, o melhor ambiente para a designação das duplas de semeadores da paz é
a própria célula. Claro, no caso de igrejas que já trabalham com pequenos grupos. O líder é que vai determinar quem trabalha com quem. Eventualmente, pessoas de células diferentes, sob uma mesma supervisão, podem compor duplas. Em igrejas que não estão organizadas em pequenos grupos ou que têm grande parte do seu rebanho não frequente às células, o processo pode ser um pouco mais desafiador, mas é possível que os pares sejam formados no contexto geral de uma congregação, sempre sob a supervisão e o controle da liderança. Nós temos acompanhado igrejas convencionais com ênfase congregacional, ou seja, sem a cultura de grupos nos lares, e que estão tendo resultados tremendos com as casas de paz. Aliás, muitas dessas igrejas estão transicionando o seu povo para a estrutura celular usando as casas de paz. Começam fazendo evangelismo nos lares e, como consequência, desmistificam a ideia dos pequenos grupos na mente do rebanho. Daí em diante, estabelecer as células como uma estrutura permanente é um caminho natural. E que critérios nós usamos para a formação das duplas? Bom, é essencial que os semeadores da paz sejam pessoas que tenham um compromisso assumido com Jesus. Nossa experiência é que seja usada gente batizada e, portanto, comprometida com a igreja. Eventualmente, mesmo alguém não batizado, ainda que, ou melhor dizendo, uma pessoa que esteja convertida claramente, ela pode ser usada desde que vá com um membro já batizado. Mas nós recomendamos que os mais inexperientes formem dupla com alguém mais maduro. É importante que o líder considere, na designação das duplas, a afinidade entre os componentes e a facilidade deles funcionarem juntos. Claro, pessoas que vivem distantes uma da outra, por exemplo, ou que têm horários que não batem, elas podem não conseguir trabalhar bem na prática. Casais, mesmo que frequentem células diferentes, costumam ter mais condição de serem efetivos à frente de uma casa de paz, assim como amigos que estão sempre juntos. Esses detalhes devem ser observados pela liderança na hora de organizar os semeadores. Um detalhe, é importante determinar um líder na dupla. Mesmo numa estrutura tão básica assim, só com 2 pessoas, é necessário que o mais maduro ou que tenha uma liderança mais evidente seja estabelecido como líder. Isso deve ficar claro desde o princípio. Não quer dizer que apenas o líder vai ministrar ou tem a responsabilidade de buscar os filhos da paz e conduzir o processo. Quanto mais compartilhadas forem as tarefas, melhor. No entanto, é bom que alguém coordene tudo e preste relatórios à liderança. Agora, preste atenção, pastor, líder. Convoque e não apenas convide o rebanho. Como se trata de um período de esforço evangelístico, quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Na verdade, o alvo ideal é enviar toda a igreja, mesmo aqueles que ainda não têm experiência de liderança. Lembre-se que foi isso o que Jesus fez com os 70. Eles eram novos convertidos. Tanto que quando voltaram, estavam eufóricos porque tinham expulsado demônios pela primeira vez. Imagina, na nossa experiência, inclusive, os novos convertidos demonstram um potencial ainda maior de abrir portas do que os crentes mais velhos, por conta do seu entusiasmo e por terem relacionamentos com não crentes que ainda não foram saturados pelo evangelismo. Para envolver o percentual máximo do rebanho, o pastor precisa convocar as pessoas, como eu disse, não apenas convidar. Da mesma forma, o líder de célula na sua célula. Em Lucas 10 diz que Jesus mandou os 70, mandou de 2 em 2. Se um pastor, depois de expor o projeto, pergunta quantos querem participar, provavelmente ele terá uma taxa baixa de resposta.
Ao invés disso, ele deve proclamar uma conquista a ser feita em conjunto pela igreja e dizer que todos estão convocados, já tratando de estabelecer todo mundo em duplas de semeadores. Quando as pessoas são responsabilizadas, elas reagem mais, ainda que, eventualmente, nem todas correspondam. Algo que eu considero muito eficaz é o estabelecimento de metas. Quem não sabe aonde quer chegar, quase sempre não chega a lugar nenhum. Estabelecer e publicar metas é muito útil num processo de conquista como as casas de paz. Embora isso seja um paradigma a ser rompido na mente de muitos líderes cristãos, ter uma meta é ter um propósito definido. Quando você sai para uma viagem, por exemplo, normalmente você define um destino, calcula o tempo da viagem e calcula o que vai gastar, o que vai ter que investir para chegar lá. Isso é meta. Então, estabelecer um alvo possível, mas desafiador para a igreja, para um grupo de células ou para uma célula, vai ajudar demais. Pode acreditar no que eu estou falando. Deixa eu detalhar melhor isso. O primeiro passo é trabalhar uma meta básica. Uma igreja, a cada campanha de casas de paz que fizer, deve ter um alvo publicado pelo seu pastor. Desse alvo geral, deriva proporcionalmente os alvos setorizados por supervisor, por célula, etc. Trocando em miúdos, o desafio é investir na motivação para conseguir com que todos os membros componham uma dupla de semeadores e que cada dupla estabeleça pelo menos uma casa de paz. Pronto, é fácil. Imagine, uma igreja com 200 membros batizados. Ela teria potencial para 100 duplas e, portanto, seria desafiada a abrir 100 casas de paz. Seguindo a mesma lógica, uma célula com 8 discípulos seria responsabilizada a trabalhar por 4 casas de paz e assim por diante. Agora, uma observação importante. O pastor deve avaliar com otimismo o potencial real de sua igreja. Obviamente, cada líder tem uma ideia da mobilização que consegue com o seu povo. Uma igreja em células, por exemplo, tenderá a ter um engajamento maior de sua membresia do que uma igreja de cultura centrada no templo. Afinal de contas, numa igreja em células, o povo já está acostumado com a dinâmica das reuniões nos lares e a proximidade da liderança dentro das células costuma gerar um maior grau de comprometimento. De toda forma, é melhor estabelecer uma meta desafiadora e mesmo sem atingir, chegar perto dela, do que ser tímido e não desafiar o rebanho ao máximo do seu potencial. Veja bem, dependendo da igreja, é possível ir muito além do básico. Se é verdade que nem todas as pessoas convocadas se envolvem ou conseguem abrir casas de paz, é verdade também que muitas vão além do mínimo, abrindo 2, 3 ou até mais. Alguns anos atrás, eu e minha esposa começamos uma casa de paz e várias pessoas se converteram. No ano seguinte, uma dupla daqueles nossos filhos da paz, não é assim que o chamamos, essa dupla me surpreendeu. Eles abriram 8 casas de paz na mesma campanha. Obviamente, isso é uma exceção, mas em nossa comunidade é comum encontrar líderes que abrem 2, 3, 4 casas para Jesus. Eu acompanho igrejas que fazem colheitas proporcionalmente ainda maiores e mais impressionantes do que a nossa aqui, porque ao invés de desafiarem cada dupla de semeadores a estabelecer uma casa de paz, esses pastores desafiam cada semeador a abrir uma porta. E assim eles conseguem dobrar o seu potencial. Tudo depende do nível de motivação e paixão que está abastecendo o coração daquele rebanho. Deixa eu falar de um ponto essencial: o agendamento e divulgação do que nós chamamos de dia D. O dia D é aquela data em que nós pretendemos que todas as casas de paz
iniciem o seu ciclo de reuniões. Ele deve ser cuidadosamente avaliado, definido e publicado no início do processo, idealmente com 2 meses de antecedência. Enquanto o rebanho está sendo motivado e as duplas organizadas, esse dia já deve estar sendo divulgado e tratado como uma ocasião especial no calendário da igreja naquele ano. Todos vão orar e trabalhar buscando encontrar os filhos da paz antes do dia D e combinando de começar naquela data as reuniões em suas casas. Por que é importante marcar um dia? Sabe, quando não se trabalha com uma data específica em que todas as casas de paz começarão o seu ciclo, deixando isso de acordo com o ritmo de cada semeador, não se consegue fechar a conta. Nós já tivemos essa experiência. O que vai acontecer é que enquanto uma casa de paz está terminando suas 7 semanas de reunião, outras vão estar ainda começando. E essa falta de sincronia compromete os resultados. Por isso, é fundamental estabelecer o dia D. Ainda que algumas casas de paz entrem atrasadas no processo, o maior volume vai estar sincronizado. Agora, pastor querido, um conselho de amigo. Considere a época mais apropriada do ano para a campanha. Antes de definir o dia D e mesmo de iniciar o trabalho de motivação da igreja, você deve avaliar o período adequado para toda essa mobilização. Considerando que todo o processo dura no mínimo 4 meses, ou seja, 1 mês de organização, oração e motivação, 2 meses de reuniões, são 8 semanas, e mais de 1 mês, pelo menos, de consolidação básica. Não sou eu que é inapropriado que alguma dessas fases aconteça em períodos de dispersão das pessoas. Normalmente é bom que se evite trabalhar com as casas de paz, mesmo que seja já na fase de finalização, nos meses de dezembro e janeiro, e dependendo do lugar, junho ou julho, por causa das férias escolares. Nesses períodos, muita gente viaja e isso pode comprometer os resultados. Igual a Ponte Pêncil, lembra? Muitos me perguntam quantas campanhas de casa de paz eu posso fazer por ano. Bom, eu não recomendo que uma igreja faça mais do que uma campanha anual, a não ser que o envolvimento do rebanho seja muito parcial. Eu tenho alguns motivos para isso. Primeiro, é que é um período de intenso trabalho e os semeadores não conseguem manter o ritmo com uma campanha após a outra. Em segundo lugar, uma igreja equilibrada não trabalha só com evangelismo. Como o ciclo das casas de paz propõe colocar todo o foco do rebanho em ganhar vidas, é preciso que no restante do ano outras ênfases sejam trabalhadas com o povo e também que os novos convertidos sejam integrados. Isso não impede que sejam estabelecidas casas de paz isoladamente fora do período da campanha. Pode até acontecer a qualquer momento, à medida em que uma oportunidade se abre, ou um líder sente que precisa mover a sua célula para uma multiplicação. Mas não será um esforço coletivo de toda a igreja que demanda muita energia. Bom, eu acho que nesse vídeo deu para entender bem esse processo inicial, que se for feito com excelência vai ter repercussões muito importantes no processo principal, que é o ciclo das 7 semanas de Casa de Paz. Eu espero que você tenha entendido tudo e já marco o encontro no próximo vídeo.